de mudança de sexo, que eu costumo dizer, na verdade, é amputação, né? Porque se mudança daria para o sexo feminino virar masculino também. E a pergunta segue. Se uma criança, no caso, um menino, fizer a cirurgia de mudança de sexo e no futuro, quando tiver 17 anos de idade, 18, se arrepender, será que ela consegue voltar atrás e reimplantar o seu órgão masculino? É uma pergunta aqui que eu tenho a fazer do senhor. Porque esse pessoal que prega que um menor de idade pode fazer um crime desse, que é a mudança sexual, decidir sobre isso, é o mesmo pessoal que é contra a maioridade penal, que é contra a redução da maioridade penal. Fala que o anjinho de 16 anos, ele ainda não tem a sua formação completa, mas para trocar de sexo tem, né? Brincadeira. Eu vou encaminhar para o pastor qual é o protocolo do Ministério da Saúde para os processos transexualizadores. Deputado Jean Willis, ele já pensou nesse projeto de um outro projeto que falava de intervenção cirúrgica, porque nós não estamos falando de intervenção cirúrgica. Existe um processo e um protocolo do Ministério da Saúde que assegura a presença de psiquiatra, de clínico, de assistente social, de endocrinologista, para acompanhar as pessoas que se sentem ou que têm uma identidade de gênero que não corresponde ao seu próprio corpo. E aí digo isso, que isso é fundamental ser assegurado, inclusive para adolescentes, a partir de uma decisão judicial. Por quê? Porque esses adolescentes precisam ser acolhidos. Eu vou mostrar a incoerência entre o discurso da deputada e a lei, o projeto de lei dela. Há um discurso aqui, vamos lá, olha o que ela acabou de dizer e olha o que ela coloca. Vamos lá, acho que a senhora esqueceu de ler o que a senhora escreveu. Cadê? Olha aqui, escuta essa aqui, escuta essa, é dela. Artigo 5º, com relação às pessoas que ainda não têm os 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º, que é a mudança, deverá ser efetuada através dos seus representantes legais, com a expressa conformidade da vontade da criança ou adolescente, agora segura, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Ah, mamãe. Quando por qualquer razão, escuta essa, senhores, a interferência do Estado na família. Quando por qualquer razão, só sai. Quando por qualquer razão. Quando? Ei! Vamos continuar. Jair. Deputado Jair. Quando? Deputado Jair Bolsonaro. Deputado Jair. Vamos encerrar a nossa reunião. Quando? Só vou terminar, porque eles são bons para falar e péssimos para ouvir. Quando por qualquer razão, escute, isso, eles não suportam o contraditório. Quando, aqui, é a lei que ela fez e que vai ser derrotada aqui. Quando, olha aqui, senhores, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Isso aqui, sabe o que é o nome disso aqui? Canalice. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É a tentativa de tirar, é um plano ideológico dos esquerdopatas para tirar a autoridade dos pais e da família. É esse que é o jogo, senhores. Ok? E eles não suportam. Cai fora, porque não tem argumento. Eles fazem na surdina e depois na maior cara de pau, são dissimulados. Vem aqui dizer, não é isso? Não é, tá aqui, ó, quebrou a cara, para vocês verem como é que eles são.
Chico Alencar fala dos 11 milhões que ele arranjou para o movimento LGBT. Mentira! Para de falar mentira! Para de falar mentira! Assuma! 11 milhões! Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo. Mentiroso? Para com isso! Que isso? Palavra para o nosso amigo Tony Reis, presidente da BGLT. Gostaria de agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador e nos ajudou muito. Para de falar mentira! Assuma! 11 milhões! Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo. Uma palavra, a senhora Chovana Baby, presidente da Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. Fazer um agradecimento profundo. Hoje deputado também, Chico Alencar, no município do Rio, abriu as portas para que esse movimento estivesse hoje onde está. Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo. Mentiroso? Para com isso! Que isso? Na categoria Pesquisa sobre Educação e Diversidade Sexual, convido para receber o troféu do Prêmio Educando para a Diversidade Sexual a senhora Tatiana Lionso, do ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero de Brasília, Distrito. Para entregar esse troféu, eu quero chamar um dos grandes aliados no Congresso Nacional da causa LGBT, o nosso excelentíssimo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador e nos ajudou muito. Depois o deputado Chico Alencar fala dos 11 milhões que ele arranjou para o movimento LGBT. Mentira! Para de falar mentira! Para de falar mentira! Assuma! 11 milhões! Primeiro que eu não tenho esse tipo de vínculo. Mentiroso? Para com isso! Que isso? Quatro que foram quase que presos como ladrões. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do mal aqui, que era Collor, Menem, Fujimori e Salinas. Quatro que foram quase que presos como ladrões. Do companheiro Chaves para a política na América do Sul com a sua morte, e para a América Latina, eu diria até para o mundo, é uma perda irreparável. O Chaves era um homem que eu diria 80% era coração, 20% era razão, como eu acho que deve ser todos os grandes homens do mundo. Ou seja, o Chaves pensava muito, mas muito mesmo, no seu povo e, sobretudo, no povo mais pobre. Eu tive o prazer de conviver com o Chaves muito tempo. Eu conheci o Chaves ainda no tempo do Fórum de São Paulo. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o Chaves, ele já presidente da República e eu eleito, mas não empossado, para atender um pedido de gasolina da Venezuela por ocasião da greve dos trabalhadores da PDVSA. E a partir da minha posse, nós estabelecemos uma relação muito forte, porque nós tínhamos muito afinidades. Se tínhamos divergências ideológicas, nós tínhamos muitas afinidades políticas. Tínhamos boa afinidade ideológica. Mentira! Se tínhamos divergências ideológicas, nós tínhamos muitas afinidades políticas. Tínhamos boa afinidade ideológica. Se tínhamos divergências ideológicas, nós tínhamos muitas afinidades políticas. Tínhamos boa afinidade ideológica e tínhamos uma afinidade sobre o papel da relação estratégica Brasil e Venezuela.
tínhamos afinidade sobre a relação estratégica dos países da América do Sul e da América Latina, e tínhamos uma compreensão, sabe, única sobre o papel dos países pobres, sobretudo os países do Sul, no enfrentamento político com os países do Norte, sobretudo na questão comercial e na questão política. E isso fez com que a gente passasse a ter uma relação, eu diria, até mais do que de dois presidentes, era uma relação de dois companheiros. Ou seja, eu, para evitar que houvesse qualquer problema na relação Brasil-Venezuela, instituí com o Chávez que a gente pudesse fazer 3 ou 4 reuniões por ano entre Brasil e Venezuela. Uma reunião no Brasil, uma reunião na Venezuela, para que a gente pudesse aparar todas as arestas, para que a gente pudesse convencer os empresários brasileiros a fazer investimento na Venezuela, para que a gente pudesse tentar construir uma parceria que pudesse equilibrar o comércio Brasil e Venezuela. Daí porque surgiu a ideia da refinaria Abreu y Lima. Un encuentro amistoso y fraternal sostuvieron en la tarde del lunes nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Durante 2 horas y media, Lula y Fidel conversaron animadamente sobre diversos temas. Recordaron de manera especial sus primeros encuentros. ¡Mentiroso! Recordaron de manera especial sus primeros encuentros. El presidente brasileño le transmitió al comandante en jefe el profundo cariño de su pueblo hacia el pueblo cubano, lo que fue reciprocado por el líder de la revolución. Me he sentido muy bem. Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Temos baixado juros, reduzido impostos. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o investimento na infraestrutura, na educação e na saúde. E nos aproximando do dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está ao mesmo tempo baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto, no médio ou no longo prazo. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário. Muito obrigada e boa noite. Comece a governar de fato. Pela primeira vez, Lula admitiu a contradição entre o que a candidata Dilma Rousseff disse na campanha eleitoral e o que ela fez depois da reeleição. Nós tivemos um grande problema político, sobretudo com a nossa base, quando nós tomamos a atitude, sabe, de fazer o ajuste que era necessário fazer. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato, sabe, conhecido de 204 milhões de habitantes e conhecido da nossa querida presidente Dilma Rousseff.